Ele enterrou a esposa viva para roubar a herança. 18 anos depois, ele nunca imaginou ver ela de novo, ainda mais como delegada, e decidindo qual será o seu destino. Quando ele achou que venceu, começou a sua sentença. Inscreva-se no canal e ative o sino. Camila Rodrigues tinha uma vida que muitos considerariam invejável. Aos 32 anos, ela vivia em um apartamento aconchegante no bairro de Perdizes, em São Paulo, com vista para as árvores da Praça Rotary. Seu casamento com Marcelo, um empresário do ramo de construção civil, parecia ser a realização de um sonho romântico. Eles se conheceram em uma festa de formatura, quando ela tinha apenas 24 anos, e o namoro foi intenso, cheio de promessas e planos para o futuro. O que tornava Camila especial não era apenas sua beleza natural, com cabelos castanhos que caíam até os ombros e olhos expressivos que transmitiam bondade, mas sim sua essência. Ela era daquelas pessoas que iluminavam qualquer ambiente, sempre pronta para ajudar, sempre acreditando no melhor das pessoas. Trabalhava como professora de literatura em uma escola particular da Zona Oeste, e seus alunos a adoravam pela paixão com que falava sobre Machado de Assis e Clarice Lispector. Mas havia uma dor silenciosa que Camila carregava: a impossibilidade de ter filhos. Após 3 anos de tentativas e diversos tratamentos de fertilização que não deram certo, ela e Marcelo haviam decidido adotar. Era o sonho que mantinha Camila viva, que dava sentido aos seus dias. Ela já havia decorado um quarto inteiro com ursinhos e cores suaves, imaginando o dia em que poderia embalar uma criança nos braços. Marcelo, por sua vez, era um homem de aparência confiável. Alto, sempre bem vestido, com um sorriso fácil que conquistava clientes e amigos. Mas por trás daquela fachada, havia algo que Camila não conseguia ver. Uma ambição que ultrapassava qualquer limite moral, uma ganância que dormia adormecida, esperando a oportunidade certa para despertar. A tia Madalena havia sido como uma segunda mãe para Camila. Quando ela perdeu os pais ainda adolescente em um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes, foi Madalena quem a acolheu, quem pagou sua faculdade, quem esteve presente em cada momento importante de sua vida. Era uma mulher simples, que trabalhava como costureira em uma pequena oficina no Brás, mas que tinha um coração do tamanho do mundo. Quando Madalena faleceu, aos 78 anos, vítima de um câncer que a consumiu em poucos meses, Camila ficou devastada. O funeral foi simples, mas cheio de amor, com colegas de trabalho da tia, vizinhos e algumas amigas do grupo de oração que ela frequentava. Camila chorou copiosamente diante do caixão, segurando a mão fria de Madalena e agradecendo por tudo o que ela havia feito. O que Camila não esperava era a surpresa que viria uma semana depois, quando o advogado da tia a chamou para a leitura do testamento. Sentada na cadeira de couro frio daquele escritório no centro da cidade, ela ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Madalena havia deixado uma herança de 8 milhões de reais para ela. A fortuna vinha de uma indenização que Madalena havia recebido anos atrás. Após um processo trabalhista contra uma grande confecção que a explorou durante décadas e de investimentos que ela fez com a ajuda de um corretor honesto. Madalena nunca ostentou, nunca mudou seu estilo de vida simples. Ela guardou tudo pensando em dar um futuro melhor para Camila. Quando Camila contou a Marcelo sobre a herança, ela viu algo em seus olhos que a assustou por uma fração de segundo, um brilho estranho, quase predatório. Mas o momento passou tão rápido que ela achou que havia imaginado. Marcelo a abraçou, disse que estavam abençoados, que agora poderiam acelerar o processo de adoção, até mesmo viajar para conhecer outros países. Mas nos dias que se seguiram, o comportamento de Marcelo começou a mudar. Ele falava insistentemente sobre investir o dinheiro em seu negócio, que estava passando por dificuldades. Camila hesitava. Aquele dinheiro representava o amor de sua tia, o futuro de seu filho ainda não nascido. Ela queria usar parte para a adoção, outra parte para garantir educação e segurança para a criança.
As discussões começaram a ficar mais frequentes. Marcelo se tornava cada vez mais agressivo verbalmente, acusando Camila de não confiar nele, de não ser uma boa esposa. Ele dizia que ela estava sendo egoísta, pensando apenas em si mesma e em uma criança que nem existia ainda. O que Camila não sabia era que Marcelo já havia traçado um plano. E que esse plano envolvia Beatriz Almeida, uma advogada de 35 anos que trabalhava no mesmo prédio comercial onde Marcelo tinha seu escritório. Eles haviam se conhecido 3 anos antes, em um happy hour de networking, e o que começou como uma conversa casual se transformou em algo muito mais sombrio. Beatriz era diferente de Camila em todos os sentidos. Loira, alta, com uma ambição feroz e uma frieza emocional que ela disfarçava bem em público. Ela havia crescido pobre na periferia de Guarulhos e havia subido na vida à base de muita determinação e poucos escrúpulos. Para ela, os fins sempre justificavam os meios. O caso entre Marcelo e Beatriz havia começado de forma calculada. Ela viu nele um homem fraco, manipulável, mas com acesso a dinheiro. Ele viu nela uma cúmplice para seus desejos mais obscuros. Quando Marcelo contou sobre a herança de Camila, os olhos de Beatriz brilharam. Ali estava a oportunidade que ela esperava. Foi Beatriz quem plantou a semente do plano macabro. Em um dos encontros secretos no apartamento que ela mantinha em Moema, enquanto bebiam vinho importado, ela disse friamente: "E se ela simplesmente desaparecesse? Você é o marido. Você ficaria com tudo." Marcelo, no início, ficou chocado. Mas a ganância é como um veneno que age devagar, corrompendo a consciência aos poucos. Nas semanas seguintes, a ideia foi sendo refinada, detalhada, até que deixou de parecer impossível e começou a parecer viável. Beatriz, com sua experiência jurídica, sabia exatamente o que fazer. Ela tinha contatos no submundo judicial, pessoas que, por dinheiro, falsificariam documentos, comprariam testemunhos. O plano era de uma crueldade meticulosa. A noite escolhida foi uma sexta-feira chuvosa de março. O céu de São Paulo estava carregado, trovões ecoavam pela cidade, e as ruas brilhavam com a água da chuva, refletindo as luzes dos postes. Camila havia voltado da escola cansada, desanimada porque, mais uma vez, o processo de adoção tinha sido adiado por questões burocráticas. Marcelo a recebeu com um carinho incomum. Preparou um jantar, acendeu velas, colocou a música preferida dela tocando baixinho. Camila, carente de afeto após semanas de tensão, se deixou envolver pela atmosfera romântica. Ela queria acreditar que tudo ficaria bem, que o amor deles superaria qualquer obstáculo. "Um brinde", disse Marcelo, entregando-lhe uma taça de vinho tinto. "Ao nosso futuro. À nossa família", Camila sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de esperança, e bebeu. Ela não percebeu o gosto ligeiramente amargo, não percebeu o olhar frio de Marcelo enquanto a observava. Em poucos minutos, ela começou a se sentir tonta, as pálpebras ficando pesadas. "Marcelo, eu não estou me sentindo bem." Foram as últimas palavras que ela conseguiu pronunciar antes de desmaiar na cadeira. Quando acordou, Camila estava em um pesadelo. Estava deitada dentro de algo apertado, escuro, abafado. Suas mãos tocaram madeira em todos os lados. O cheiro de terra molhada invadia suas narinas, e então veio a compreensão aterrorizante. Ela estava dentro de um caixão. Ela estava enterrada viva. Os gritos de Camila ecoaram apenas dentro daquela prisão de madeira. Ela bateu com os punhos até que suas mãos sangraram. Chorou até não ter mais lágrimas. Rezou até que sua voz ficou rouca. O ar estava ficando rarefeito. Ela sentia a terra pressionando ao caixão, ouvindo os sons abafados do mundo exterior, tão perto e tão impossível de alcançar. Enquanto Camila vivia seu pior pesadelo, Marcelo e Beatriz executavam a segunda parte do plano. Beatriz havia falsificado um laudo médico de um cardiologista que nunca existiu, atestando que Camila tinha uma condição cardíaca grave, não diagnosticada. Ela subornara um funcionário do IML para que um corpo não identificado de uma mulher de idade e características similares fosse registrado como sendo
Camila Rodrigues. 3 testemunhas foram compradas. Uma vizinha do prédio, sempre necessitada de dinheiro, jurou ter visto Camila passar mal na semana anterior. Um porteiro noturno, endividado, confirmou ter ouvido uma discussão sobre problemas de saúde. Um falso médico particular disse ter atendido Camila recentemente e expressado preocupação. A cremação foi rápida, realizada em uma funerária de 2ª categoria na Zona Leste, onde faziam vista grossa para irregularidades desde que o pagamento fosse em dinheiro. O certificado de óbito foi emitido. Camila Rodrigues, oficialmente, estava morta. O funeral foi uma peça de teatro. Marcelo chorou lágrimas falsas diante de amigos e colegas. Beatriz, presente como amiga da família, o consolou com abraços discretos que disfarçavam sua vitória interna. As pessoas comentavam como era trágico, como Camila era jovem demais, como a vida era injusta. 2 semanas depois, Marcelo iniciou o processo de inventário. Como único herdeiro da esposa falecida e sem filhos, ele receberia tudo. Beatriz cuidou pessoalmente de cada detalhe legal, garantindo que não houvesse brechas, que não houvesse suspeitas. Camila foi salva por um milagre. João Silva, um caseiro de 54 anos que trabalhava em uma fazenda abandonada nos arredores de São José da Lapa, Minas Gerais, estava fazendo sua ronda noturna quando ouviu algo estranho. Ele parou, aguçou os ouvidos. Era um som abafado, quase imperceptível, mas persistente. Parecia vir debaixo da terra. João pegou sua lanterna e começou a procurar. O som o levou até um pequeno monte de terra revolvida, recente, próximo a um galpão em ruínas. Sem hesitar, ele começou a cavar com as mãos, depois com uma pá que foi buscar. Cavou freneticamente por quase 1 hora, até que sua pá bateu em madeira. Quando abriu o caixão, encontrou Camila inconsciente, o rosto pálido, os lábios azulados. Ela tinha passado 14 horas enterrada. João a carregou em seus braços até sua picape velha e a levou para o pequeno hospital da cidade. Camila passou 3 dias em coma. Quando finalmente acordou, gritou desesperadamente, acreditando ainda estar no caixão. As enfermeiras tiveram que sedá-la. Os médicos diagnosticaram trauma psicológico severo. Ela tinha pesadelos constantes, crises de pânico, claustrofobia aguda, mas o pior pesadelo ainda estava por vir. Quando Camila se recuperou o suficiente para falar, ela contou sua história para a polícia local. Mas ao checarem seus dados, descobriram algo impossível. Camila Rodrigues estava oficialmente morta, cremada 3 dias após seu desaparecimento. A delegada que a atendeu, uma mulher séria chamada Carla, tentou investigar. Mas ao entrar em contato com São Paulo, foi recebida com ceticismo. Beatriz, prevendo essa possibilidade, havia plantado registros médicos falsos, mostrando que Camila tinha histórico de surtos psicóticos, de dissociação da realidade. Havia até um laudo psiquiátrico forjado de anos atrás. Essa mulher claramente sofre de delírios, disse um promotor em São Paulo. Provavelmente viu a notícia da morte de Camila Rodrigues e, por algum problema mental, incorporou aquela identidade. É triste, mas acontece. Camila foi considerada uma impostora, uma doente mental. Sem documentos válidos, sem dinheiro, sem ninguém que acreditasse nela, ela foi liberada do hospital com um encaminhamento para tratamento psiquiátrico que ela jamais poderia pagar. Ela tentou voltar para São Paulo, pegando caronas em caminhões. Quando chegou à cidade, foi até seu antigo apartamento. Uma família nova morava lá. O prédio nem a reconheceu. Ela procurou amigos, mas a notícia de sua morte havia se espalhado. Quando ela batia nas portas, as pessoas a olhavam com medo, achando que era uma golpista ou uma louca. Ela foi à delegacia mais próxima. O delegado a tratou com condescendência. Disse que se ela persistisse em usar a identidade de uma pessoa morta, seria presa por falsidade ideológica. Ela procurou advogados, mas nenhum quis ouvir sua história sem pagamento adiantado. Camila percebeu com horror que Marcelo havia conseguido. Ele não apenas roubou seu dinheiro e sua vida. Ele roubou sua identidade, sua existência. Para o mundo, ela era ninguém. Pior que ninguém. Era uma fantasma, uma louca que afirmava ser alguém que já estava morta.
Sem opções, Camila começou a viver nas ruas de Belo Horizonte, onde pelo menos o clima era mais ameno que São Paulo. Ela dormia em abrigos quando havia vagas, debaixo de viadutos quando não havia. Comia em sopões de caridade. Usava roupas doadas que cheiravam a mofo. Os meses se arrastaram como anos. Camila perdeu peso, sua pele ficou marcada pela exposição ao sol e à sujeira das ruas. Seus cabelos, antes bem cuidados, agora estavam embaraçados e sem vida. Mas o pior era a deterioração de sua mente. As memórias do caixão a atormentavam toda a noite. Ela acordava gritando, assustando outros moradores de rua que dormiam perto. Durante o dia, ela vagava pelas ruas do centro de Belo Horizonte, um zumbi entre os vivos. Às vezes, ela via bancas de revista, e lá estava Marcelo, sorrindo em alguma matéria sobre empresários de sucesso. Beatriz também aparecia sempre elegante em eventos beneficentes ou colunas sociais. Eles haviam oficializado o relacionamento depois de um período de luto apropriado. Umbridge e a sociedade paulistana os via como um casal que encontrou amor após a tragédia. Camila chegou ao fundo do poço numa madrugada gelada de agosto. O inverno em Belo Horizonte pode ser cruel para quem não tem onde se abrigar. Ela estava debaixo do viaduto Santa Teresa, tremendo incontrolavelmente, enrolada em papelões que mal protegiam contra o frio cortante. Ela estava com febre alta há 3 dias. Uma infecção respiratória que começou como uma tosse e se transformou em algo muito mais grave. Sem tratamento, sem medicamentos, seu corpo estava desistindo. Cada respiração era uma luta, cada movimento uma agonia. Naquela noite, olhando para o rio Arrudas que corria escuro alguns metros abaixo, Camila tomou uma decisão. Ela estava cansada. Cansada de sofrer, de lutar, de acordar todos os dias para mais um dia de miséria e desesperança. Seria tão fácil apenas dar alguns passos e se deixar cair. A água fria a levaria. E então, finalmente, haveria paz. Ela pegou a única coisa que ainda guardava. Uma foto amarrotada e rasgada de seu casamento. Ela olhou para aquele rosto sorridente, para aquela mulher que acreditava em amor e em finais felizes, e não se reconheceu. Aquela Camila estava morta. Ela realmente tinha morrido naquele caixão. Com as mãos tremendo, ela começou a rasgar a foto em pedaços pequenos. Cada rasgo era uma despedida, um deixar ir. Quando terminou, ela deixou os pedaços caírem no chão, levados pelo vento frio da madrugada. Ela se levantou, cambaleando, e começou a caminhar em direção à beirada. Foi quando uma voz a deteve. "Não faça isso." "Filha." Camila se virou e viu um homem idoso, com cabelos totalmente brancos, vestindo um sobretudo escuro. Ele carregava uma maleta médica e tinha olhos gentis, que brilhavam sob as luzes amareladas do viaduto. "Quem é você?" Camila perguntou, sua voz rouca e quebrada. "Meu nome é Antônio Cavalcante. Sou médico. Trabalho com uma clínica móvel que atende pessoas em situação de rua. E pelos seus sintomas, você precisa de ajuda urgente." "Não quero ajuda," Camila disse, virando-se novamente para a beirada. "Quero que isso acabe." "Eu sei o que é perder tudo," Antônio disse suavemente. "Perdi minha filha há 5 anos. Ela foi assassinada pelo namorado e o sistema judicial a tratou como se ela fosse culpada. Sei o que é olhar nos olhos da injustiça e sentir que o mundo não se importa." Algo na voz dele fez Camila parar. Ela olhou para ele novamente e, pela primeira vez em meses, viu algo que havia esquecido existir. Empatia verdadeira. "Eu não vou te dizer que vai ficar tudo bem," Antônio continuou, aproximando-se devagar. "Não vou te dar falsas esperanças. Mas vou te dizer isto. Você tem uma infecção grave que pode matá-la em dias se não for tratada. Deixe-me pelo menos cuidar disso. Depois, se você ainda quiser desistir, essa escolha será sua. Mas tome essa decisão quando estiver sã, não quando estiver doente e sem forças para pensar direito." Camila sentiu suas pernas fraquejarem. A febre, o frio, a exaustão emocional, tudo conspirando contra ela. Antônio a segurou antes que ela caísse. "Está bem," ela sussurrou. "Está bem." Antônio a levou para sua van, onde tinha equipamento médico básico.
Ele a examinou, constatou pneumonia em estado avançado. Administrou antibióticos injetáveis, a cobriu com cobertores limpos e quentes. Mas ele sabia que ela precisava de mais que tratamento médico. Ela precisava de um lugar seguro para se recuperar. Vou levá-la para minha casa, ele disse. Fica no interior de Minas, numa cidade chamada Cerro. É tranquila, você poderá se recuperar com calma. Por que você está fazendo isso? Camila perguntou, lágrimas finalmente rolando por suas bochechas. Você nem me conhece, porque quando vi você, vi minha filha. Vi o mesmo olhar, o olhar de quem foi destruído por uma injustiça terrível e não teve ninguém para defendê-la. Não pude salvar minha filha, mas posso tentar ajudar você. A casa de Antônio em Cerro era uma construção colonial simples, mas aconchegante, localizada numa rua de paralelepípedos que parecia ter parado no tempo. A cidade histórica, com suas igrejas barrocas e casarões coloridos, tinha um ritmo de vida completamente diferente das metrópoles onde Camila havia vivido. Antônio instalou Camila no quarto de hóspedes. Durante as primeiras 2 semanas, ela mal tinha forças para sair da cama. A infecção estava avançada e seu corpo precisava de repouso e medicação constante. Antônio, aposentado, mas ainda com seus conhecimentos médicos afiados, cuidava dela com dedicação de pai. Aos poucos, Camila começou a se recuperar fisicamente. Mas as feridas emocionais eram mais profundas. Ela tinha pesadelos todas as noites, acordava gritando, revivendo o terror do caixão. Antônio a encontrava chorando no corredor às 3 da manhã, incapaz de voltar a dormir. Conte-me sua história, ele disse numa dessas noites, sentando-se ao lado dela na cozinha, preparando chá de camomila. Não precisa ser agora, não precisa ser tudo de uma vez. Mas quando estiver pronta, eu quero ouvir. Levou 3 semanas até Camila finalmente começar a falar. E quando começou foi como se uma represa tivesse se rompido. Ela contou tudo. Seu casamento, a herança, a traição, o enterro vivo, a tentativa frustrada de recuperar sua identidade, os meses nas ruas. Falou por horas, enquanto Antônio apenas ouvia, sem interromper, sem julgar. Quando ela terminou, Antônio ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, eu acredito em você. Essas 4 palavras simples fizeram mais por Camila do que qualquer remédio poderia fazer. Pela primeira vez desde o dia em que acordou naquele caixão, alguém acreditava nela. Ela não era louca. Ela não estava delirando. O que aconteceu com ela foi real, e alguém finalmente reconhecia isso. Mas o que eu posso fazer? Camila perguntou, sua voz carregada de desespero. Eles destruíram minha identidade. Tenho um atestado de óbito no meu nome. Não tenho como provar quem eu sou. Não tenho dinheiro para advogados. Não tenho nada. Você tem algo que eles nunca poderão tirar de você, Antônio disse. Você tem a verdade. E você tem tempo. Nem sempre a justiça acontece rápido, Camila. Às vezes, ela é uma semente que precisa de anos para germinar. Nos meses seguintes, Antônio começou a trabalhar discretamente. Como ex-médico legista, que trabalhou por décadas com a Polícia Federal, ele tinha contatos, pessoas que lhe deviam favores. Ele começou a investigar o caso, pedindo informações sem levantar suspeitas. Descobriu que o laudo médico que atestava a morte de Camila tinha irregularidades. O médico listado não tinha registro ativo no CRM há 3 anos. As testemunhas tinham ligações financeiras suspeitas. A cremação foi feita com velocidade incomum. Havia rachaduras no plano perfeito de Marcelo e Beatriz, mas explorar essas rachaduras seria perigoso e levaria tempo. Você não pode voltar sendo quem era, Antônio explicou numa tarde. Enquanto caminhavam pelas ruas históricas de Cerro. Se você aparecer de repente afirmando ser Camila Rodrigues, eles vão ou te fazer de louca novamente, ou pior, podem tentar eliminá-la definitivamente desta vez. Você precisa de uma nova identidade, uma nova vida. E então, quando estiver forte o suficiente, quando tivermos provas suficientes, você pode agir. Mas isso não seria fugir? Camila questionou. Deixar que eles vençam? Não, seria estratégia. Você acha que uma guerreira vai para a batalha machucada, sem armas, sem armadura? Não, ela primeiro se recupera, se fortalece, se prepara. E então,
Quando está pronta, ela ataca no momento certo. Antônio usou seus contatos para conseguir documentos para Camila sob um novo nome, Fernanda Costa. Não era legal, mas era necessário. Com essa nova identidade, ela poderia reconstruir sua vida. O que eu faço agora? Camila, ou melhor, Fernanda, perguntou. Você se torna mais forte do que eles jamais poderiam imaginar, Antônio respondeu. Você estuda, trabalha, cresce. Sua dor será seu combustível. Cada lágrima que você derramou vai se transformar em determinação. E um dia, quando menos esperarem, você voltará. Não como uma vítima, mas como uma força da natureza. Fernanda Costa começou do zero. Antônio a ajudou a conseguir emprego como atendente em uma farmácia de Cerro. O salário era modesto, mas era honesto. Ela alugou um quartinho simples próximo ao centro histórico e começou a rotina de reconstrução. Às noites, depois de um dia inteiro de trabalho, ela estudava. Havia perdido anos de sua vida, mas não perderia mais nenhum minuto. Ela se matriculou em um cursinho preparatório para o Enem, assistindo aulas online em um computador velho que Antônio lhe emprestou. A dor da traição não desapareceu. Ela ainda acordava com pesadelos, ainda sentia o aperto no peito quando pensava em Marcelo e Beatriz. Mas algo havia mudado dentro dela. A vitimização estava dando lugar à determinação. A tristeza estava sendo canalizada em raiva produtiva. Cada vez que você sentir vontade de desistir, Antônio a aconselhava. Lembre-se do que eles fizeram. Lembre-se de que eles estão lá fora, vivendo com seu dinheiro, dormindo tranquilos, enquanto você foi deixada para morrer. Use essa raiva. Não deixe que ela te consuma, mas também não a ignore. Transforme-a em poder. Fernanda estudava direito com foco obsessivo. Ela queria entender as leis, os sistemas, as brechas. Queria aprender como pessoas como Marcelo e Beatriz conseguiam manipular o sistema. E mais importante, queria aprender como combatê-los. 2 anos depois, ela passou no Enem com nota suficiente para entrar na Faculdade de Direito de uma universidade federal em Belo Horizonte. Ela teria que se mudar novamente, deixar Cerro, mas estava pronta. Antônio chorou no dia em que ela partiu. Não de tristeza, mas de orgulho. Você não é mais aquela mulher que encontrei debaixo do viaduto, ele disse abraçando-a. Você se tornou uma guerreira. Agora vai e mostre ao mundo do que você é capaz. A faculdade de Direito foi desafiadora. Fernanda tinha que conciliar os estudos com um trabalho meio período, como atendente em um escritório de advocacia. Dormia pouco, estudava muito, sacrificava qualquer momento de lazer. Mas cada página que lia, cada conceito que dominava, era uma arma que ela forjava para a batalha futura. Durante esses anos, ela mantinha contato regular com Antônio. Ele continuava investigando discretamente, mantendo um dossiê sobre Marcelo e Beatriz. As notícias que trazia nem sempre eram fáceis de ouvir. Marcelo e Beatriz haviam se casado oficialmente. Tiveram 2 filhas, Júlia e Marina. Viviam em uma casa luxuosa no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Marcelo expandiu seus negócios usando o dinheiro da herança. Beatriz se tornou sócia de um escritório de advocacia prestigiado. Para todos os efeitos, era um casal perfeito, admirado pela sociedade. Cada informação era uma facada no coração de Fernanda. Mas também era lenha na fogueira de sua determinação. Ela jurou que um dia aquele castelo de mentiras desabaria. Após se formar em direito, Fernanda fez uma escolha que surpreendeu até Antônio. Em vez de se tornar advogada, ela decidiu prestar concurso para a Polícia Civil. Ela queria estar do outro lado, onde teria acesso a recursos de investigação, onde poderia fazer a diferença não apenas em seu caso, mas em casos de outras vítimas. Você tem certeza disso? Antônio perguntou. O caminho da polícia é duro, especialmente para uma mulher. Tenho certeza absoluta, Fernanda respondeu, seus olhos brilhando com uma intensidade que não existia anos atrás. Eu não quero apenas me vingar de Marcelo e Beatriz. Quero ter certeza de que ninguém mais passe pelo que eu passei. Quero ser a voz para aqueles que foram silenciados.
Fernanda Costa entrou para a Academia de Polícia aos 38 anos, mais velha que a maioria dos recrutas. O treinamento foi brutal, físico, mental, emocional, mas tudo que ela havia passado a havia tornado resistente de uma forma que seus colegas mais jovens não eram. Quando os instrutores gritavam, ela pensava nas horas enterrada viva. Quando seu corpo doía após treinos exaustivos, ela lembrava dos meses nas ruas. Quando era testada psicologicamente, ela sabia que já havia enfrentado o pior que a mente humana podia suportar. Ela se formou entre os melhores da turma. Sua capacidade de entender criminosos era excepcional, não porque estudou psicologia criminal em livros, mas porque havia olhado nos olhos do mal e sobrevivido. Ela sabia como predadores pensavam, como mentiam, como manipulavam. Seus primeiros anos como investigadora foram na Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte. Ela trabalhava incansavelmente, resolvendo casos que outros haviam abandonado. Tinha uma empatia profunda com vítimas que outros policiais não conseguiam compreender. Ela não via apenas crimes e estatísticas. Ela via histórias, pessoas, vidas destruídas. Mas havia algo que a diferenciava ainda mais: sua capacidade estratégica. Fernanda entendia que justiça nem sempre era imediata. Ela era paciente, meticulosa, capaz de esperar anos por uma única evidência que pudesse fechar um caso. Essa paciência, forjada em seu próprio sofrimento, a tornou uma das investigadoras mais respeitadas. Em 10 anos, ela subiu rapidamente na hierarquia. Delegada substituta aos 45 anos, delegada titular aos 48. Foi transferida para São Paulo, para uma delegacia especializada em crimes patrimoniais e homicídios. Estava finalmente na mesma cidade que Marcelo e Beatriz. Durante todos esses anos, ela manteve vigilância discreta sobre eles. Não era obsessão, era preparação. Ela sabia onde moravam, onde trabalhavam, com quem se relacionavam. Sabia que os negócios de Marcelo haviam começado a fracassar, que ele tinha problemas com bebida, que o casamento deles estava longe do conto de fadas que pareciam exibir. Fernanda, aos 50 anos, era irreconhecível comparada à Camila de 32. Seu cabelo, agora curto e completamente grisalho, emoldurava um rosto marcado pela vida. Tinha cicatrizes que não escondia, incluindo uma no pescoço de quando tentaram matá-la durante uma operação policial anos atrás. Seu corpo era forte, definido por anos de treinamento. Sua presença comandava respeito. Ninguém, olhando para a delegada Fernanda Costa, a associaria à delicada professora de literatura, que havia sido Camila Rodrigues. E era exatamente isso que ela precisava. Antônio, agora com 83 anos, continuava sendo seu confidente e conselheiro. Ele havia se mudado para São Paulo para ficar mais perto, trabalhando como consultor em sua delegacia. A amizade deles havia se transformado em algo que transcendia palavras. Ele era o pai que ela perdeu. Ela era a filha que ele não pôde salvar. Você está pronta? Antônio perguntou numa tarde, enquanto revisavam o dossiê que haviam compilado sobre Marcelo ao longo de 18 anos. Estou, Fernanda respondeu. O momento está chegando. Eu posso sentir. O momento chegou de uma forma que Fernanda jamais poderia ter planejado, mas que pareceu quase como uma intervenção do destino. Era uma terça-feira comum quando o boletim de ocorrência chegou à sua mesa. Tentativa de assalto a uma joalheria em Higienópolis. Um homem de 56 anos, desesperado, tentando roubar joias em plena luz do dia. Foi detido no local. Nome do suspeito: Marcelo Rodrigues. O coração de Fernanda parou por um momento quando leu aquele nome. Suas mãos tremeram levemente segurando o papel. 18 anos de preparação, e o destino havia entregado Marcelo diretamente em suas mãos. Ela se recompôs rapidamente. Anos de treinamento policial a ensinaram a controlar suas emoções. Ela não podia deixar que sentimentos interferissem em seu trabalho. Não agora, quando estava tão perto. Fernanda começou a investigar não apenas o assalto, mas a vida de Marcelo nos últimos anos. O que descobriu foi simultaneamente satisfatório e patético.
Depois de anos vivendo no luxo com o dinheiro roubado, Marcelo havia feito investimentos desastrosos. Sua construtora faliu. Ele perdeu propriedades, carros, status. Beatriz, sempre oportunista, havia iniciado procedimentos de divórcio 6 meses antes. Ela não queria se associar a um perdedor. Marcelo, sozinho, endividado e com problemas de alcoolismo, havia chegado ao fundo do poço. A ironia era poética. O homem que matou por dinheiro estava agora tão desesperado que tentou um assalto amador. Fernanda pediu para conduzir pessoalmente os interrogatórios. Seus superiores não questionaram, afinal, ela era conhecida por sua capacidade de quebrar até os criminosos mais obstinados. O primeiro interrogatório foi estratégico. Fernanda não se revelou. Ela simplesmente observou Marcelo. Ele estava irreconhecível. Cabelos grisalhos e ralos, rosto inchado pelo álcool, roupas baratas e mal cuidadas. O homem poderoso que ela havia conhecido era apenas uma sombra patética. Senhor Rodrigues, ela começou, sua voz profissional e fria. Vamos conversar sobre o assalto, mas também sobre sua vida. Quero entender como um empresário respeitado chegou a este ponto. Marcelo, quebrado e sem energia para mentir, contou tudo. Os negócios ruins, as dívidas, o divórcio iminente, o desespero. Ele chorou, não por remorso, mas por autocomiseração. Nos interrogatórios seguintes, Fernanda começou a plantar sementes. Ela mencionava casualmente a esposa falecida de Marcelo. Falava sobre heranças, sobre como o dinheiro mal adquirido nunca traz felicidade real. Você foi casado antes, correto? Ela perguntou num desses interrogatórios. Sua primeira esposa, como era o nome dela mesmo? Camila, Marcelo respondeu automaticamente, depois pareceu se arrepender de ter falado. Ah, sim, Camila. Morreu jovem, não foi? De causas naturais? O suor começou a aparecer na testa de Marcelo. Sim. Ataque cardíaco? Foi muito repentino. Interessante, Fernanda disse, observando sua linguagem corporal. E você herdou tudo dela, não foi? Deve ter sido difícil. Perder a esposa e ao mesmo tempo receber uma herança significativa. Sentimentos conflitantes, imagino. Marcelo estava ficando visivelmente desconfortável. Havia algo na delegada que o inquietava. A forma como ela olhava para ele, como se visse através dele. Paralelamente, Fernanda começou a investigar Beatriz. Com mandados judiciais, ela obteve acesso a documentos, e-mails, registros financeiros. O que encontrou foi um tesouro de evidências. Beatriz havia sido descuidada ao longo dos anos, confiando demais que o crime estava enterrado junto com Camila. Fernanda encontrou e-mails trocados entre Marcelo e Beatriz, logo após a morte de Camila, discutindo a divisão do dinheiro. Encontrou pagamentos suspeitos para as testemunhas. Encontrou registros de consultas médicas falsas. Antônio, usando seus contatos da antiga Polícia Federal, conseguiu rastrear o caseiro que havia salvado Camila. João Silva, agora com 72 anos, ainda vivia na mesma região. Ele se lembrava claramente daquela noite e estava disposto a testemunhar. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. 3 semanas após a prisão de Marcelo, Fernanda decidiu que era a hora. Ela convocou Beatriz para depor como testemunha no caso do assalto. Usando a desculpa de que precisava de informações sobre a situação financeira de Marcelo, Beatriz chegou ao prédio da delegacia com toda a arrogância de uma advogada bem-sucedida. Aos 56 anos, ela ainda mantinha a aparência impecável. Roupas de grife, cabelo loiro perfeitamente arrumado, maquiagem cara. Ela entrou na sala de interrogatório como se fosse dona do lugar. Delegada Costa, ela disse com um sorriso falso. Não sei como posso ajudar. Estou me divorciando do Marcelo, não tenho mais contato com suas finanças. Por favor, sente-se, Fernanda disse calmamente. Beatriz sentou, cruzando as pernas com confiança. Fernanda observou por um longo momento e, pela primeira vez em 18 anos, permitiu que um pequeno sorriso tocasse seus lábios. Na verdade, doutora Beatriz, você está aqui por outro motivo. Você se lembra de Camila Rodrigues? O rosto de Beatriz empalideceu instantaneamente. Camila, a primeira esposa do Marcelo? Ela morreu há muitos anos.
Morreu? Fernanda repetiu lentamente. Ou foi morta? Eu não entendo do que você está falando, Beatriz disse, sua voz tremendo levemente. Se isso é algum tipo de jogo... Fernanda abriu uma pasta e começou a colocar documentos na mesa, um por um, e-mails, registros bancários, depoimentos. Cada peça era uma condenação. Você foi muito cuidadosa, doutora Beatriz, mas não cuidadosa o suficiente. Ao longo de 18 anos, pequenas evidências foram deixadas. Uma transação aqui, um e-mail ali. E eu tive tempo, muito tempo, para encontrar cada uma delas. Beatriz olhou para os documentos e o pânico começou a se instalar em seus olhos. Você não pode provar nada. Isso tudo pode ser interpretado de várias formas. Pode? Fernanda se inclinou para a frente. Então, como você explica o laudo médico falso? Como explica os pagamentos para testemunhas? Como explica o corpo cremado às pressas que não correspondia ao DNA de Camila Rodrigues? Eu era apenas a advogada. Eu não sabia. Você era mais que advogada. Você era a amante, a arquiteta do plano. E você deixou Camila ser enterrada viva. Fernanda se levantou e caminhou lentamente ao redor da mesa. Você sabe o que é ser enterrada viva, doutora Beatriz? Sente o peso da terra sobre seu corpo? Ouvir seus próprios gritos ecoando dentro de um caixão? Saber que está morrendo lentamente enquanto as pessoas que você amava estão lá fora, contando o seu dinheiro? Beatriz começou a chorar, mas eram lágrimas de medo, não de remorso. Eu posso fazer um acordo. Eu posso testemunhar contra o Marcelo. Foi ideia dele, eu apenas... Apenas o quê? Fernanda interrompeu. Apenas ajudou a planejar? Apenas falsificou documentos? Apenas viveu 18 anos com o dinheiro roubado de uma mulher que vocês tentaram assassinar? Fernanda voltou para sua cadeira e, finalmente, se permitiu revelar quem realmente era. Ela colocou uma foto antiga na mesa. Era do dia do casamento de Camila e Marcelo. Você reconhece esta mulher? Beatriz olhou para a foto com olhos arregalados. Camila Rodrigues. A mulher que você ajudou a enterrar. A mulher que você declarou morta. A mulher cuja vida você roubou. Fernanda fez uma pausa e suas próximas palavras caíram como uma sentença. Mas Camila não morreu. Ela sobreviveu e ela está sentada bem na sua frente. O choque no rosto de Beatriz foi absoluto. Ela olhou para Fernanda, realmente olhou, tentando ver além das cicatrizes, do cabelo grisalho, dos anos de dor. E então, como uma imagem se formando em um quebra-cabeça, ela viu. Ela viu Camila nos olhos de Fernanda. Não é possível. Você está morta? Quase, Fernanda disse friamente. Quase, mas um homem bondoso me encontrou, me salvou e me deu algo que vocês nunca poderão tirar. Tempo. Tempo para me tornar mais forte. Tempo para reunir provas. Tempo para garantir que quando eu voltasse, vocês pagariam por tudo. Beatriz desmoronou completamente. Confrontada com a impossibilidade viva de seu crime, ela confessou tudo. Como planejaram, como executaram, como viveram sem remorso. Cada palavra era gravada, documentada, selada como evidência. O julgamento de Marcelo e Beatriz se tornou um dos casos mais noticiados do Brasil. A mulher que voltou da morte para prender seus assassinos era a manchete em todos os jornais e sites de notícias. Fernanda, ou melhor, Camila Rodrigues, agora restaurada em sua identidade legal, teve que reviver todo o trauma em público. Ela contou sua história no tribunal, cada detalhe doloroso. O júri estava visivelmente emocionado. Alguns choravam abertamente, as provas eram irrefutáveis. João Silva, o caseiro que a salvou, testemunhou. Antônio, como médico legista experiente, explicou as irregularidades no laudo de óbito. As testemunhas compradas, agora velhas e arrependidas, confessaram seus papéis. Beatriz, tentando reduzir sua pena, confirmou cada aspecto do plano. Marcelo foi condenado a 28 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos e estelionato. Beatriz recebeu 15 anos como cúmplice. Não houve apelações que prosperassem. A justiça, finalmente, havia sido feita. Mas o verdadeiro teste para Fernanda veio depois do julgamento. As filhas de Marcelo e Beatriz, Júlia e Marina, agora jovens adultas de 16 e 14 anos, pediram para encontrá-la. Elas haviam crescido sem saber a verdade sobre como seus pais construíram sua fortuna.
O escândalo as devastou. Fernanda hesitou. Aquelas meninas eram inocentes, mas também eram filhas dos monstros que quase a mataram. Ela conversou longamente com Antônio sobre o que fazer. Você tem todo o direito de nunca mais querer ver nada relacionado a eles, Antônio disse. Mas lembre-se, essas meninas são vítimas também. Vítimas de terem sido criadas por pessoas capazes de tamanha crueldade. Fernanda concordou em encontrá-las. O encontro aconteceu em sua delegacia, num ambiente neutro. Júlia e Marina entraram tímidas, assustadas. Elas haviam visto todas as notícias, sabiam o que seus pais haviam feito. Nós não sabíamos, Júlia, a mais velha, disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Se soubéssemos, teríamos feito algo. Nós nunca pensamos que nossos pais pudessem. Fernanda viu naquelas meninas algo que a tocou profundamente. Ela viu inocência destruída, como a sua própria havia sido. Ela viu vítimas indiretas do mesmo mal que quase a destruiu. Vocês não têm culpa, Fernanda disse gentilmente. Nada do que seus pais fizeram é culpa de vocês. Marina, a mais nova, perguntou: o que vai acontecer com a gente agora? Perdemos tudo. Nossa casa, nosso dinheiro, nossa reputação. Fernanda tomou uma decisão naquele momento que a surpreendeu. Ela poderia reclamar legalmente toda a herança, cada centavo que Marcelo e Beatriz haviam roubado dela. Poderia destruir completamente o que restava daquela família. Mas olhando para aquelas meninas, ela percebeu algo fundamental. Vingança completa não era o mesmo que justiça completa. Vou fazer uma proposta, Fernanda disse. Existe dinheiro que era meu por direito, que seus pais roubaram. Esse dinheiro agora será dividido. Parte irá para um fundo que estou criando para ajudar vítimas de crimes violentos. Parte será colocada em um fundo educacional para vocês duas. Vocês terão o suficiente para estudar, para reconstruir suas vidas. Mas terão que trabalhar pelo resto. Nada de luxo fácil. Nada de dinheiro que vocês não ganharam. As meninas choraram de alívio e gratidão. Nos meses seguintes, Fernanda manteve contato com elas, ajudando-as a navegar a complexidade de suas situações. Júlia entrou para a faculdade de psicologia, querendo entender como mentes humanas podem se corromper. Marina se interessou por direito. Inspirada por Fernanda, hoje, 5 anos após o julgamento, Fernanda continua sendo delegada titular em São Paulo. Mas ela também dirige o Instituto Camila Rodrigues, uma organização sem fins lucrativos que ajuda vítimas de crimes violentos a reconstruírem suas vidas, oferecendo suporte psicológico, legal e financeiro. Antônio, agora com 88 anos, trabalha ao seu lado como conselheiro. Sua saúde está frágil, mas ele diz que não poderia morrer em paz sem ver o legado que ajudou a criar. Fernanda recuperou sua identidade legal, mas escolheu continuar sendo chamada profissionalmente de Fernanda Costa. Camila Rodrigues morreu naquele caixão, ela explica. Fernanda Costa nasceu da terra, mais forte, mais sábia. Ambas são eu, mas Fernanda é quem escolhi ser. Seu verdadeiro legado não é a prisão de Marcelo e Beatriz. É cada vida que ela salva através do Instituto. É cada vítima que encontra força para se levantar depois de acreditar que tudo estava perdido. É cada pessoa que ouve sua história e entende que sobrevivência não é suficiente, que é preciso transformar a dor em proteção para os outros. Júlia e Marina se tornaram voluntárias no Instituto, trabalhando com jovens que perderam suas famílias para o crime. Elas transformaram a vergonha de suas origens em motivação para fazer o bem. Numa tarde recente, Fernanda estava em seu escritório quando recebeu uma carta. Era de uma mulher que havia sido vítima de violência doméstica e que, graças ao Instituto, conseguiu reconstruir sua vida. A carta dizia: "Você me mostrou que é possível sobreviver ao inferno e ainda assim encontrar propósito. Obrigada por não ter desistido quando estava debaixo daquele viaduto. Obrigada por ter escolhido viver." Fernanda releu aquelas palavras várias vezes. Ela pensou na Camila de 18 anos atrás, quebrada, sem esperança, prestes a se jogar no rio. Pensou em tudo que teve que passar, em cada lágrima derramada, em cada noite de pesadelo. E percebeu que tudo, de alguma forma tortuosa, havia levado a este momento. Ela não ficou feliz com o que aconteceu. A traição ainda doía, o trauma do caixão ainda a visitava em pesadelos ocasionais.
Mas ela encontrou paz em saber que transformou sua dor no maior ato de resistência possível. Garantir que outras pessoas não precisassem passar pelo mesmo. Marcelo definha na prisão um homem quebrado que perdeu tudo. Beatriz cumpre sua pena em uma penitenciária feminina, isolada e rejeitada até pelas outras detentas que consideram seu crime particularmente hediondo. Eles pagaram e continuarão pagando. Mas Fernanda entendeu algo fundamental. A verdadeira vitória não era vê-los presos. A verdadeira vitória era ter se tornado alguém que protegia os outros, que usava sua autoridade para o bem, que transformou a maior injustiça de sua vida em uma missão de justiça para todos. Numa manhã de domingo, Fernanda visitou o cemitério onde sua tia Madalena estava enterrada. Ela colocou flores frescas no túmulo e se sentou na grama ao lado. "Tia", ela disse em voz baixa, "levei um caminho longo e doloroso para chegar aqui. Sua herança não comprou a felicidade que você queria para mim. Pelo contrário, quase me custou a vida. Mas no final, ela me deu algo muito maior. Propósito. Cada real que você deixou está agora ajudando pessoas que não têm mais ninguém. Está dando esperança para quem perdeu tudo. Acho que é isso que você realmente queria. Não que eu fosse rica, mas que eu fizesse diferença." O vento soprou suavemente, movendo as flores. Fernanda se levantou, limpou as lágrimas que haviam escorrido silenciosamente e sorriu. Era um sorriso genuíno, algo que ela não fazia há muito tempo. Ao sair do cemitério, seu telefone tocou. Era um caso novo, uma mulher desaparecida em circunstâncias suspeitas. Fernanda atendeu profissionalmente, já mentalizando os próximos passos da investigação. Ela entrou em seu carro, olhou-se no retrovisor e viu não apenas Fernanda, mas também Camila. Duas mulheres, uma mesma alma. Uma que foi destruída, outra que renasceu das cinzas. Juntas, elas eram completas. Fernanda ligou o carro e dirigiu de volta à delegacia. Havia trabalho a fazer, vítimas a proteger, injustiças a combater. Sua jornada não havia terminado no dia em que Marcelo e Beatriz foram condenados. Na verdade, aquele foi apenas o começo, porque Fernanda Costa, nascida das cinzas de Camila Rodrigues, havia aprendido a lição mais importante de todas: sobreviver não é suficiente. É preciso viver com propósito. É preciso transformar cada cicatriz em força, cada lágrima em determinação, cada momento de desespero em motivação para garantir que nenhuma outra pessoa seja enterrada e esquecida. E enquanto houvesse uma única vítima sem voz, enquanto houvesse uma única injustiça sem resposta, Fernanda estaria lá, não como a mulher que foi destruída, mas como a mulher que escolheu renascer mais forte, mais sábia e dedicada a proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. Essa era a sua verdadeira herança. E ninguém jamais poderia tirar isso dela.